Então, boa tarde a todos, todas, todes, né? Eu sou Maria Clara, sou aqui coordenadora junto com a Luana, que é a bolsista, do Grupo de Estudos Circenses do Teatro Universitário. E hoje quem vai dizer sou eu, que eu vou fazer um relato de experiência sobre a minha experiência lá com os Runicuim, da etnia Kaxinawá. E eu convidei, esse é um projeto, né, que está registrado no Sistema de Informação da Extensão da UFMG, sob o número de 204207, hoje é dia 19/10/2020. Bom, então, esse relato de experiência, eu chamei aqui a Maria Cristina Barra e o Júnior Lopes, porque para eles também contribuírem com a visão deles, que eles já têm, de outras experiências com o trabalho com indígenas, com pesquisa com indígenas. No grupo de estudos circenses, a gente está fazendo, ele é bem amplo a temática, então ela fala, um tema principal são atividades que envolvem o circo, mas a gente já trouxe aqui temas transversais também, como as questões de inclusão, de diferenças, de diversidades, de gênero, de etnias. Então, essa é mais uma que dentro desse bloco que a gente trabalhou como interseccionalidades, né, todas essas transversalidades aí. Então, eu venho trazendo uma experiência que eu tive em 2009 pela UFMG, a convite da professora Rita Guzmão, que ela é do curso de graduação em teatro, na época era artes cênicas, e que ela me convidou para eu participar de uma experiência chama Diálogos de Saberes, que o Centro Cultural estava promovendo com os povos Runicuim, que são lá do Acre, do Jordão, da bacia do Rio Jordão. E aí, a proposta era, eles queriam fazer um intercâmbio entre as culturas, já estava sendo feito, então eles vieram aqui, teve oficina de papel reciclado, teve oficina de teatro, de circo. Então, assim, quando ela me chamou, e eu tenho assim uma abertura total para dizer isso, eu fui de corpo, alma, coração e curiosidade para entender, saber, oba, que bom, eu vou conhecer alguma parte do Brasil, alguma parte desses povos originários, né, dessas nossas ancestralidades aí, como que eu vou, a minha participação, fiquei super feliz. Então, eu confesso para vocês que a hora que eu chamo, principalmente a hora que eu chamo a Cris e o Júnior para falarem junto comigo, para me ouvirem, para complementarem, é porque eu fui sem uma reflexão maior de uma visão da antropologia ou de uma... Eu só achei assim, gente, tá bom, eu vou, eu quero. Falou para mim que é desafio, eu vou ensinar circo para qualquer pessoa, em qualquer lugar, mas eu falei assim, mas na minha imaginação era assim, gente indígena já sabe tanta coisa, eles já ficam, tem uma habilidade corporal tão já pronta, né? No meu imaginário, assim, já está tudo tão pronto, eles já sobem árvore, viram de cabeça para baixo, já fazem tantas coisas, o que é que eu vou ensinar? Mas eu fui, levei trapézio, levei corda, levei trapézio, corda e tecido, para a gente ensinar aéreos. Eu falei, não, eu acho que aéreo é uma coisa que, de repente, assim, do jeito que é, com o tipo de material, eles não vão ter, eu acho que eu vou poder contribuir. E eles estavam com essa proximidade, querendo muito fazer essa aproximação, né, de culturas, falando assim, o que é que nós vamos conhecer e o que é que a gente pode trocar. Então, só para orientar, assim, eu fiz uns slides aqui, que eu vou ver se eu consigo compartilhar, né, gente, com vocês. Eu acredito que vou conseguir. Mas aí qualquer coisa vocês vão me ajudando. Quando eu ponho aqui, eu não vejo mais outras coisas, então eu não sei se eu vou ver se vai ter alguém na sala de espera, mas a gente vai fazendo assim. E aí eu vou falando para vocês como é que foi, tem imagens, tem coisas que foram muito bacanas, assim, eu posso dizer, de antemão, que foi o trabalho que mais mexeu comigo. Assim, dos que eu já fiz, foi um trabalho mais diferente
E o que me tocou, assim, em termos de eu chegar depois, eu fiquei 17 dias, né, durou a viagem, a gente lá era uma... A gente estava indo para... eles estavam construindo um memorial dos povos Runicuim, com a ideia de criar depois lá eles são, né, tecelãos, são artesãos, então tinha essa coisa de construir quase um centro cultural ali. Então eles estavam querendo que a internet chegasse com todos os desejos que nós, vamos dizer assim, né, não indígenas temos de condições, eles estavam querendo as mesmas condições, e só que lá não tinha internet, não tinha luz, então eu lembro que na época eu tinha uma filmadorazinha, eu abasteci ela o máximo de bateria, então as imagens que eu tenho, tanto de fotografia e às vezes de filmagens, elas são às vezes até desfocadas, porque é o seguinte, era o que tinha, eu tinha que economizar o máximo de bateria possível para fazer os registros. Tá? Então, eu vou mostrar, vou compartilhar aqui com vocês. Só um instante, porque eu sou fera nessas questões de tecnologia. Eu não sei, na hora de transmitir do começo, não, deixa eu vir para cá, compartilhar a tela. Vou compartilhar essa tela. E aí, gente, se vocês quiserem, né, até abrir os microfones, às vezes, para a Luana, aí para me dar um toque, assim, ó, não está aparecendo, está aparecendo. Eu não sei como é que eu faço pause. Você sabe, Luana, como é que eu faço para pausar? A apresentação de slides? Porque ela vai direto, não? Se você colocar como apresentação, sim. Mas você pode pausar pela barra de espaço também. Ah, eu pauso ela ali? Mas coloca como apresentação, porque aí ela fica em tela cheia. Aqui. Aqui, certo? Ah, tá. Eu posso voltar aí. Tá. Isso. Então, aqui, né, o Circo Runicuim, eu escrevo ele na nossa grafia com N, mas o I com acento a gente não tem ainda, né, aqui no teclado, mas o Cuim é com o tio em cima do I, tá? Essas imagens aqui, esses desenhos, eles são bem dos desenhos da floresta, né? Uns significam, eu não sei agora, assim, tem até uns íconezinhos, a Rita tem tudo isso registrado, um é o olho da serpente, o outro é a onça, o outro é a jiboia, os Runicuim, eles têm a questão assim de que é o encontro do homem com a jiboia, né, que foi o início do encontro dos homens brancos com os indígenas. É importante dizer que os Runicuim, eles foram praticamente dizimados na época da correria, né, que é a briga dos seringueiros. Então, foi uma população praticamente dizimada e eles conseguiram depois, em 80, por aí, se reconstituírem como clã familiar. Então, é muito comum entre os costumes deles, eles serem casados entre a família. Então, assim, você pode... um homem pode ter duas mulheres, mas elas são, por exemplo, irmãs. Então, é muito comum eles terem 12 filhos, 15 filhos, e às vezes ele tem com a mulher e com a irmã da mulher. Se a mulher quiser também ter outra família, ela pode ter outra família, mas aí ela deixa os filhos com o homem e vai constituir família com outro homem em outra família e aí ela não leva os filhos que ela teve nessa constituição. Eu estou falando isso porque é importante quando a gente vai falar sobre os indígenas, entender que aqui no Brasil como que teve toda essa a questão dos ciclos, né, da borracha, lá no caso, né, lá em cima no Jordão, no Acre, né, teve muito essa história dos seringueiros. Então, tanto que depois os poucos Runicuim que sobreviveram, eles foram trabalhar em situações bem precárias para os homens brancos, para os proprietários
fazendas e para os seringueiros. Então, hoje em dia, eles conseguem ter aí já uma comunidade de 28, ali era um encontro de 28 aldeias, e que elas estavam nesse sentido de construir ali um centro memorial e para fazer o artesanato deles e construir mesmo. Então, eles estavam até construindo, eu cheguei na época que estavam construindo mesmo alojamentos, né? E é engraçado, assim, engraçado é uma forma de dizer, é curioso, porque aí nesses alojamentos eram alojamentos que teriam muito espaço para se colocar redes, né? Não é a construção nossa, que é um alojamento construído com paredes, e sim com lugares para se colocar redes, né? Então, esse circo Runicuim, isso aqui, na verdade, foi quando a gente foi fazer uma apresentação, né? A gente ainda com esse sentido de fazer uma oficina, de ensinar, e depois ter uma apresentação pública. Então, isso aí depois eu vou contando para não ultrapassar muito tempo, lógico, assim. E aqui, ó, eu vou pôr essa setinha para vocês verem aqui. Aqui é um trapézio que ele foi todo construído com o que tinha lá. Isso aqui é em Vira, que é um cipó, né? Aqui é o pomulateiro, e aqui a gente construiu aqui, assim, uma tecnologia que a gente avançou numa tecnologia para a madeira do trapézio ela não rodar, a gente construiu sulcos, foi um trabalho muito bacana. Foi um dos poucos trabalhos que eu tive contato direto com o homem, porque era uma questão também muito definida entre mulheres trabalham com mulheres, homens trabalham com homens, né? Uma questão de divisão de funções, de afazeres ali. Então, já, né, falando que então esse foi o relato de ciência, aprendizagem das técnicas circenses pelos povos indígenas Runicuim, etnia Kaxinawá. Dentro do programa Encontros para Reflexão, da UFMG, no projeto Diálogos de Saberes do Centro Cultural. Isso foi em 2009, né? Então, esse projeto, na época, ele visava reflexão sobre a cultura indígena como campo de conhecimento, sua importância para a sociedade brasileira, e busca valorizar os saberes do povo Runicuim, que vem desenvolvendo contatos com a sociedade branca no sentido de absorver técnicas e divulgar os trabalhos realizados pelas suas tribos. Então, eles já tinham feito, né, nesse projeto, ele foi em 2 etapas, e aí eles tinham feito, do dia 22 de junho a 4 de julho de 2009, eles vieram em Belo Horizonte, e depois esse segundo momento em que eu, Rita Guzmão, a professora Joyce Saturnina Aleiria também, mas não foi nessa época, a gente fez de 14 a 31/7 de 2009 lá no Acre. Então, aí, né, nesse primeiro, ele tinha esse diálogo de saberes, que tinha toda uma programação, foram eles vindo aqui, então eles falaram sobre a culinária deles, aí tinha uma degustação, depois eles fizeram um ritual para a terra, depois eles fizeram palestras mesmo, sabe, uma conversação em relação à questão da linguagem deles, eles visitaram o TU na época, eles também participaram de rodas de samba, então foi uma coisa muito interessante, porque eles se sentiram muito frio, né? Porque eles vieram para cá com as indumentárias, com as roupas que eles tinham, e aqui para eles era muito frio, né? Ainda mais em junho, eles sentiram muito frio, então a gente fez campanha também para a gente tentar levar também agasalhos para eles, e eles, querendo ou não, chamavam muita atenção pela própria vestimenta deles, né? Então, eles sempre vestidos da forma que eles realmente se vestem, né? Colares, cocares, pinturas. Isso aqui foi lá no Teatro Universitário, a gente estava fazendo uma leitura dramática e eles ficaram como espectadores numa leitura dramática. Foi assim, foi no mínimo interessante, assim, né? Talvez muito, eu acho, cansativo para eles, uma coisa que eles vinham para ficar assentados num ambiente, mas, enfim. Depois eles abriram também para conversar, nem todos eram, esses que vieram, eles eram bilíngues, né? Eles falavam português e o pano, porque o pano, eles têm... depois eu vou fazer, se eu sair daqui eu não consigo fazer a minha cola, tem uma colinha aqui que é Ratchá Cauã
Kiwan. Depois eu falo certinho qual que é a língua, que é do braço Pano, né? O Pano é a linguagem, é a língua deles, né? Então, tem os bilíngues, essa daqui foi a minha interlocutora, foi a minha grande tradutora lá. Dá até vergonha, mas eu esqueci o nome dela agora. Mas eu tenho a cola aqui. Então, o que eles queriam, né? Era também, era uma proposta que eles queriam, porque dentro da UFMG tem já há um tempo, né, a educação indígena, então eles queriam muito fazer essa troca de saberes, de conhecimentos e fazer isso, você pensa, em 2009, né, isso aí já tem 11 anos, né, já tem bastante tempo, né, e aí a gente estava com essa ideia, a Rita foi levando o teatro e eu fui levando o circo uma intenção aí, né, de ampliar a visão sobre o corpo artístico na relação com o saber dos povos da floresta. Então, eu propus uma oficina de ensino de técnicas básicas de malabares, equilíbrios, acrobacia de solo e aéreas, reconhecendo a cultura corporal indígena e diagnosticando as possibilidades das transferências de aprendizagem para essas atividades. Eu tinha acabado de fazer em 2006 eu tinha defendido o meu mestrado, então eu estava também com essa questão da transferência de aprendizagem, que ela até hoje, né, é uma coisa que eu me pauto muito nela para ensinar, que é isso, né, ela vem de uma característica de Schmidt e Weisberg, mas que ela vem muito dessa coisa da reabilitação motora também, sabe? Então, eles pegam que a transferência de aprendizagem se você tem uma prática anterior de uma tarefa, ela depois você pode, fazendo ela, desenvolvendo ela pode te dar uma transferência, aí eles chamam de positiva, negativa ou neutra de atividade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem raso. Eu fui motociclista durante 17 anos e achei que o dia que eu pegasse um quadriciclo eu ia ter uma transferência positiva de aprendizagem, porque eu já sabia me equilibrar em cima de duas rodas, e só que eu tive uma transferência negativa. Por quê? Porque quando eu subi no quadriciclo, eu tombava o corpo como eu tombava na motocicleta. Mas só que não adianta, apesar de eu estar ali numa coisa que era um tipo de equilíbrio, ela tinha 4 rodas e eu não conseguia andar no quadriciclo porque eu achava que eu tinha que tombar o corpo. Então, eu deixava o guidão do quadriciclo reto e tombava o corpo para tentar fazer uma curva. Então, eu não conseguia fazer essa transferência de aprendizagem. Ela não foi benéfica, vamos dizer assim. Mas, em compensação, por exemplo, eu fui uma criança que subi muito em árvore, que subia em muro. Então, a possibilidade de quando eu subisse em um tecido ou num trapézio, é uma possibilidade que eu tivesse uma habilidade maior, mais desenvolvida, porque eu já tinha experimentado esse tipo de atividade antes. Então, era isso que eu queria associar ali, e quem sabe, se eu tiver uma relação com essas atividades, se eu fizesse uma associação ali sobre esses princípios da transferência de aprendizagem, eu ia conseguir levar lá para os povos Runicuim uma forma, uma metodologia, um tipo de saber. Eu ainda estava querendo fazer uma coisa assim bem defendendo, né, mesmo assim, o meu mestrado, fazendo associações. Então, vamos lá, né, o que a transferência de aprendizagem ela pressupõe? Que você tem os indivíduos, que você tem um ambiente, uma tarefa e um contexto, né? Então, aí eu pus ali, então os indivíduos são os povos indígenas Runicuim, o ambiente é dentro dessa construção do Centro Memorial Runicuim, na aldeia São Joaquim, do Vale do Rio Jordão. A tarefa era o ensino e aprendizagem das técnicas circenses, e o contexto era dessa construção, 120 famílias representantes das 28 aldeias, e os grupos de mulheres artesãs e parteiras, agentes de saúde, pajés e lideranças. Então, aqui são as artesãs, as Runicuim,
os rostos, né, pintados, os colares. Eu vou chamar a atenção disso aqui, porque isso aqui é depois o que aconteceu, assim, que eu só fui refletindo depois, né, sobre o quanto isso é importante, o quanto isso é corpo, tá? Então, quando eu falo da pintura e dos colares, das indumentárias, eu não estou falando só por uma questão estética, estou falando porque isso, depois eu fui entender que isso é corpo indígena, que colar também é corpo, é parte do corpo, que pintura é corpo, porque eu ficava assim, gente, mas elas vão fazer isso tudo de cabeça para baixo com os colares, mas vai machucar, mas isso vai fazer... Não, isso é corpo, isso eu custei, minha ficha custou a cair. Então, aqui, vamos dizer lá, né, dentro do ambiente, um ambiente que a gente subir no Rio Jordão, a gente a gente chega em Rio Branco, pega um monomotor, atravessa 2 horas pela floresta amazônica, chega num vilarejo, que é o Jordão, e a gente sobe o Rio Jordão. Então, isso aí a gente vai adentrando dentro da mata, 1h30 de barco, para a gente chegar na aldeia São Joaquim, que é onde estava sendo construído um centro memorial. Então, vejam que aqui é onde estava sendo construído para abarcar as famílias. Não tem parede nenhuma, né? Então, aqui tem rede. Eu ficava na parte branca, dos brancos, que aí tinha as pessoas que estavam construindo, isso é uma coisa interessante, cortava as árvores, eram os brancos, os indígenas só carregavam, eles não cortavam árvores. Eu ficava na parte dos brancos, com essas pessoas ali que estavam construindo, né, esses brancos que estavam construindo com a serra, cortando as árvores, e a família indígena lá como tutores nossos, né, meu e da Rita. Então, a gente fez, né, eu fiz assim uma pretensão mesmo, né, de um cronograma para saber como que nós vamos fazer, vai fazer assim. Então, eu cheguei com a minha ideia minha, né, assim, o circo, como é que a gente vai fazer circo sem proteção? Nós temos que fazer uma proteção, tem que ter o mínimo de colchão, eu não tenho lonja, como é que eu vou fazer, onde que eu vou pendurar? Então, a primeira função, assim, a primeira etapa foi a construção do material de segurança. Então, a gente foi construir colchão e depois para a gente trabalhar com os aparelhos circenses, com as técnicas circenses, e numa segunda etapa, como que a gente mudou, a gente foi fazer tipo uma espetacularização dessa aprendizagem circense, mas tudo ainda dentro de um pensamento bem não indígena mesmo, sabe? E né, assim, que eu não sou indígena, mas então, assim, foi a primeira vez que eu tive essa... eu achava... Eu me questionava muito durante o tempo que eu estava lá, assim, o sentido mesmo, sabe? Se a gente estava realmente fazendo trocas de conhecimentos, assim, se tinha algum sentido eu estar lá, mas era muito, olha, foi uma surpresa grata o tanto que eles riem, o tanto que eles se divertem, o tanto que a brincadeira faz parte deles, da constituinte deles, né? Então, primeiro, aí a gente começou, teve o reconhecimento dos grupos, essa construção do colchão de segurança. Então, a gente começou construindo, era tudo com palha. Então, a habilidade, gente, delas construírem é uma coisa impressionante, é muito rápido como que elas constroem, sempre cantando, sempre no coletivo, e constroem assim, é tudo muito, muito dinâmico, muito dinâmico. Para eu tentar passar um fiozinho ali, eu demorei assim uma meia hora, e em meia hora elas já tinham construído essa parte aqui. Então, aí, né, como que cata a folha, faz, tem as coisas aqui, o que nós pegamos? Para encher o colchão. Então, já tinha feito uma parte, nós pegamos as folhas de bananeira, enchemos, pusemos tudo ali dentro, e aí a gente fechou o colchão.
Tá vendo? Então, isso aqui virou o nosso colchão. Elas construíram, né? Só as mulheres que construíram, as mulheres e as crianças, os homens estavam em outras funções. Aí a gente construiu e costurou o colchão, tudo com as palhas, tudo com tudo manual, né? Então esse foi o primeiro dia que a gente construiu os colchões de segurança aqui para trabalhar. Aí depois no outro dia, então eu comecei, né, com essa questão de então vou fazer um aquecimento, né? Porque como que elas vão entrar para fazer a aula? E era muito engraçado, porque falava assim, então, que horas que nós vamos fazer a aula? 11 horas. Então tá, 11 horas. E ela tinha, a menina que era a bilíngue, falava 11 horas, ela tinha relógio. Ok, 11 horas, mas 11 horas é uma hora de relógio, não é uma hora para eles. Hora para eles é diferente da hora para a gente. Eles sabiam o que eram 11 horas, eles olhavam no relógio, eram 11 horas, mas eles iam fazer as atividades depois, que já tinham feito várias atividades, várias rotinas, né? Muito cheio de rotina ali, que estavam 28 famílias, 28 aldeias reunidas ali, então cada uma com seu costume, né? Tinha toda uma questão ali de uma organização, tinha a questão da comida, então era muito engraçado isso, né? De marcar no relógio, eu marcava no relógio às 11 horas, mas o tempo era outro, né? E aí o que eu pensava? Falei, vou fazer um aquecimento. Então eu falei, vou fazer um aquecimento básico e tal, aí começava. Rodando punho, né? Levantar os braços. Aí, na hora de levantar os braços, mas elas riam, elas davam gargalhada. Aí eu não entendia se eu estava fazendo algum gesto que não era um gesto comum, se esse gesto trazia realmente alguma conotação que eu não sabia o que queria dizer. Por exemplo, deitar no chão e levantar as pernas para trás, todas elas, eu não sei se vocês lembram daquela imagem inicial, tem saia, né? E elas nem sempre têm roupas por debaixo das saias. Então, nós levamos os shorts que era para os homens, que a Rita falou, vamos levar short, porque os homens gostam de jogar um futebol e não sei o quê. E a gente levou calça, então a gente emprestava as nossas calças para elas vestirem. E elas riam, mas assim, depois eu vou passar um filminho para vocês delas rindo muito de usar calça, porque mulher usa saia. Então, a hora que elas vestiam shorts e calças, elas riam demais, mas elas riam muito. Então, aqui eu estou fazendo um aquecimento, vocês podem ver que eu estou pintada. Essa pintura aqui é uma recepção, assim que eu cheguei lá, eles perguntam e eles querem, né, saber se eu quero ser pintada, porque é uma proteção, né? A pintura também ela é uma forma de se proteger, de comunicar com as entidades lá do ambiente, né, de onde eles estão. Então, aí eu fazendo, está vendo? Olha, vocês podem perceber que só tem mulher e as crianças estão. Eu achava que as crianças iriam participar, mas as crianças também, era uma coisa assim, estava meio... as crianças ficavam o tempo inteirinho ao nosso redor, o tempo inteirinho ao nosso redor. E aí elas iam vendo, assim, essa foi uma construção desse... não tinha nenhum limite que pode ou que não pode, por mim podia todo mundo, mas eu comecei a entender que os homens não iriam participar, né? Então, aí teve, né, os exercícios, aquecimento, exercício em pé, articulação, automassagem, e coisas 2 a 2, o trapézio. Então, fui fazendo, hoje em dia, eu vendo assim, 11 anos depois, eu acho mais... eu acho engraçado, eu não sei te falar, não sei falar para vocês assim, eu acho que foi muito bacana, mas eu acho quase inocente, sabe, ter proposto isso assim, dessa forma. Mas, enfim, eu acho que a experiência foi válida para todos, né? Aí tiveram as aulas, aí aqui tem eu ainda muito nessa coisa, o que eu ia ensinar? Então, eu vou ensinar uma sequência, nessa sequência tem como que a gente vai fazer, tem portagem, anjinho, né?
e depois a gente tentou criar uma apostila, isso foi uma coisa que eles pediram, foi muito legal. Eu tentei criar também um mapa, eu aprendi algumas palavras, como se fosse um mapa corporal com as palavras, bilíngue, com as palavras em pano e com as palavras em português. E, na época, eu já estava conseguindo até falar algumas coisas, mas a construção das frases, a construção, eles não têm sujeito, predicado e objeto. Então, eu até aprendi várias palavras, mas eu não conseguia. A hora que ela era falada no contexto, eu fui para um país estrangeiro, porque realmente, se eu não tivesse a tradutora bilíngue, eu não conseguia falar como uma. Por exemplo, eu consigo ter uma facilidade com a língua latina, eu posso não saber exatamente o italiano, não sei falar exatamente espanhol, mas eu escuto espanhol, eu entendo italiano, eu falo um pouco de francês, das línguas latinas, mas dentro do meu próprio país eu não conseguia realmente entender, se não tivesse uma tradução, eu não conseguia saber o que eles estavam falando. Então, a gente teve, né, a construção também do trapézio muito bacana, e aqui essa tentativa aí do ensaio para apresentação, né? Que aí é legal depois do Júnior também dizer um pouco aí da visão dele também em relação a essa coisa assim desse espetacular, né? Então, depois a gente fez no dia da apresentação, né, a Nilda, gente, ainda bem que eu sabia que tinha uma cola, a Nilda, que era minha tradutora e intérprete, né, também, Runi Queen, ela muito interessada, então tinha essa coisa também, assim, de ensinar para eles continuarem ensinando para os outros, e aí, depois a gente teve uma avaliação, né, que foi essa coisa que eles acharam muito legal, a construção do trapézio, esse colchão, assim, e como que eles iam montar, mas eles também falaram, olha, a gente queria que não ficasse só nessa coisa de que vem, faz um monte de coisa e depois a comunicação acaba. E, infelizmente, foi, né, mais uma outra questão, realmente, ela aconteceu assim, né? Nós fomos e depois a gente meio que perdeu o contato, sabe? Então, tem umas coisas assim que são meio, né, que infelizmente ficou num sentido meio ruim, assim, de não ter dado continuidade, exatamente como a gente gostaria de ter dado. Então, tem uma parte aqui também que eu acho que seria legal eu apresentar assim, um videozinho para vocês. Vou achar eles aqui. E aí depois eu queria chamar um pouco a Cris e o Júnior para me ajudarem a complementar com isso que eu apresentei assim a visão deles. E só para mostrar aqui, só um instante. Eles queriam construir uma apostila, tá, gente? Que era isso, né? Eles queriam falar assim, então vamos construir uma apostila para que a gente possa passar depois para as pessoas, né, o que foi trabalhado aqui. Então, aí nessa apostila ela era composta, né, de exercícios de aquecimento, o esquadro, o anjinho e a ajuda. Então, também era uma questão muito bacana que tinha aqui a ajuda. Eu não sei se eu consigo ficar compartilhando, porque é bonito ver essas. Tem som seu vídeo, Maria Clara? Acho que tem. Tem que lembrar de compartilhar o som antes de compartilhar a tela. Ah, tá. Quando você clica ao compartilhar a tela, vai aparecer um menu à direita, e você tem que compartilhar o som também. Tá, então deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou compartilhar a tela. Aí, no compartilhar a tela, o que eu vou fazer? Compartilhar o som também. Você vai ativar o compartilhamento de som. Eu tinha acabado de pôr um negócio assim, eu acho que eu já perdi ele, mas eu vou tentar ver se é por aqui que eu vou compartilhar com vocês.
compartilhar na tela com vocês? Sim. Bom, isso aqui só para vocês, né? Elas aprenderam, tá vendo as crianças todo ao redor, todo mundo vendo, elas fazendo o virar de cabeça para baixo. Maria Clara, Oi, você está compartilhando o vídeo já? já? Não? Ele não está aparecendo. Você vai ter que parar de compartilhar, abrir primeiro o vídeo e depois colocar para compartilhar a tela. A gente estava na sua... Tá. na pasta onde estava o arquivo. Uai, eu já abri. Aí eu vou aqui. Agora está compartilhando? Ainda não. Não? Não tá? Ainda não. A gente, então, não sei compartilhar. Não sei Fecha o compartilhar. vídeo. Fecha o vídeo. Estou tentando. Espera aí. Eu tenho que parar o vídeo? É só para a gente... É porque estava vazando o áudio. Não nada, né? Não, agora não. Agora compartilha a sua tela. Está compartilhando? Não, ainda não. Não? Gente, onde é que eu vou achar isso? O vídeo está rolando. Então, espera aí. Deixa eu parar o vídeo aqui, porque ele está rolando já. De novo. Não sei, então, como é que eu faço. Ele já estava rolando. Mas você compartilhou a tela? Você clicou lá? Deixa eu lembrar onde que ele está aqui. Vou tentar de novo. Porque o PowerPoint eu consegui, né? Sim, deu tudo certo. Aqui vocês estão vendo. Agora sim. Mas não é o vídeo, tá vendo? É só eu consigo ver só uma por uma. Essa aqui é o movimento da apostila, tá? Então, esse aqui faz parte do aquecimento. Agora está compartilhando? Para você compartilhar o vídeo, você tem que parar de compartilhar a tela, sair dessa imagem que a gente está vendo aqui. Pois é, eu fiz isso e não rolou. Mas você tem que parar de compartilhar primeiro, para depois ir para o vídeo. Chufi. Então, agora eu vou para o vídeo, certo? Isso. Daquele jeito, eu fiz aqui. Não está compartilhando o vídeo? Não? Não, ainda não. Não sei fazer, gente. Acho que eu vou desistir. Eu, de repente, eu crio um link e mostro e põe para vocês. Outro vídeo para rodar? Oi? Numa aba. Você colocou o vídeo numa aba diferente. Aí você põe compartilhar a tela e depois você vai nessa aba, que ele já está passando. Aí, ele não está passando para vocês? Colocou Não. uma outra aba. Ele vai abrir uma outra aba sem ser do Zoom. Aí você volta no do Zoom, põe compartilhar a tela e vai lá nessa aba do vídeo. Vê se dá certo. Tentando, mas não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, era isso que eu estava tentando. Se eu conseguisse, o PowerPoint eu consegui, né? Pode compartilhar a tela. Oi? Você já abriu o vídeo em outra aba? Põe compartilhar a tela agora. Era isso que eu estava fazendo.
Mas porque ainda não entrou compartilhar a tela que a gente está te vendo. Rolou? Sim. Não rolou? Sim, sim. Ah, ufa! Então tá. Então, olha, elas estão de calça, ficam esperando, rindo, morrem de rir. Então, eu, por exemplo, achava que isso ia ser uma coisa super simples e tranquila para todos e para todas, principalmente porque eu também esperava que tivesse crianças fazendo. E aí, deixa eu antecipar aqui um pouco, só para vocês entenderem, que tem umas situações muito legais. Essa daqui, para vocês verem a questão do riso. Então, é uma coisa muito bacana que, assim, eles riem e não existe, o que eu percebi, não tem hora nenhuma uma ridicularização pelo riso, tem uma diversão mesmo, elas riem muito, elas acham tudo muito engraçado. E aqui, ela falando, tá vendo? Ela bilíngue, e aqui vocês vão ver elas trocando a roupa, tá vendo? Então, elas vão voltar, elas fazem isso, põem a saia, mas vão trocar as calças para poder passar a calça para outra pessoa poder fazer. Então, essa parte é a do tecido, vou fazer assim, porque eu não vou... Yes! Deu certo. É outro vídeo. Tá vendo? Elas trocando de roupa, trocando, pondo a calça, tira, põe a saia. Para fazer, aqui são basicamente os mesmos elementos, né, do tecido com nó. Eu estou passando rápido assim, só para também não ficar muito tempo em coisas que são mais... Essa parte do malabares, eu acho ela muito interessante. Por quê? Primeiro, porque eu vou baixar esse som aqui só para... O que acontece é o seguinte, eu estava falando em português. Ela, a Nilda, essa daqui, ela traduzia. Mas o que eu percebi é que eu comecei a fazer sonoridades com a boca para poder explicar, porque é uma forma que eu tenho de explicar já minha, cotidiana, de pôr ritmo, fazer tchupum, tchupum. E aí o tchupum virou como se fosse um vocabulário mesmo, como se fosse a forma. Essas bolinhas, gente, são feitas todas de folha de bananeira. A gente construiu o clave com o cabo da bananeira e as bolinhas com as folhas da bananeira. A gente ia juntando e viravam essas bolinhas meio quadradas, mas eram bolinhas para a gente fazer um malabares. E aí... eu tentava explicar com imagens o que valia e o que não valia, o que podia, o que não podia. E aqui mais para frente, eu vou tentar aumentar o som para vocês verem também, ouvirem a sonoridade. É a parte um pouquinho... Aí, ó, a gente vai fazer primeiro. 1, 2. Então, e eu falava 1, 2, 1, 2, e aí elas tentando fazer também. E aí, mais para o fim, que tem o tchuf.
Essa daqui sempre tem que sair primeiro. Independente da mão que ela sai, ela tem que sair primeiro. Vou ver isso. Então, tentava joga, joga, pega, pega. Eu tentava várias coisas para tentar dar um ritmo. Tá? Joga, joga, pega, pega. Mas só pode falar para o hora que chega. O seu tá aqui, e tem por exemplo, esse virou quase um vocabulário que a gente construiu para tentar chegar no tempo da. Tem que treinar, Então, eu acho que aqui já até deu. Parar de compartilhar. Tinha até uma coisa legal. Voltei, né? Parei de compartilhar, né? Então, gente, aí depois teve a apresentação, sabe? Eu não sei se eu tenho aqui a apresentação mesmo, assim, em si. E tinha uma imagem aqui, uma coisa tão bacana que eu queria mostrar para vocês. Vou compartilhar mais uma aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Né? Essa aqui é o meu trapézio que eu levei com o colchão. Ah, eu não consigo ir passando todos? Como é que eu faço para passar todos? Ah, é aqui. Peraí, gente. Ah, aqui. Então, aqui vocês estão vendo? Está dando para ver? Sim, trapézio, sim. Aí, então, então é o assentado, isso aqui era a construção da apostila, para elas construírem a memória, esse era o anjinho, então algumas posições, né? Aí as crianças, isso aqui já era mais no terceiro ou quarto dia, que aí as crianças já começaram a participar, mas os adolescentes estavam com vontade de fazer. Tá vendo? Olha, o colar não sai é corpo, né, gente? Isso é muito legal. Maria Aqui Clara. é um lugar que a gente usa muito no circo, tanto Maria no Clara. tornozelo quanto de baixo, atrás do joelho. E eu preocupadíssima, falando, gente, vai machucar. E assim, não existe, isso é corpo, gente. Isso é deles. Maria Clara. Oi. Não está passando as imagens, não. Ficou fixada na primeira. Ah, não. Então deixa eu parar. Não vou ficar insistindo com esse negócio, não. Eu um dia vou aprender melhor ainda a tecnologia, mas eu acho que não vai comprometer, não. Depois eu posso até passar, ponho num link para vocês, quem tiver curiosidade, porque tem uma cena linda, linda, que é na hora do malabares, a mãe com a criança aqui no peito, uma criança aqui no peito mamando e a mãe lá com malabares, assim. Entendeu? Porque é isso, né? Parte também, a criança ali faz parte, tudo é muito integrado. E uma outra coisa interessante foi que um menino, depois do terceiro hora, depois que essa menina adolescente começou a frequentar assim, um menino veio no final da tarde para fazer. E aí eu falei com ele, não, só pode fazer comigo. E aí ele não fazia junto com as mulheres. E aí eu comecei a fazer uma aula em horário diferenciado para os homens. E ele pegou tecido, gente, esse menino apaixonou com tecido. Esse menino fez o tecido e aí eu doei o tecido lá, né, para o centro memorial lá. E ele apaixonou, ele fazia altas coisas no tecido, me procurou para saber como é que fazia e quis mesmo investir no tecido, apaixonou com o tecido.
Então, muito legal, eram coisas que eu fui assim. Hoje eu vejo que eu fui na alegria que me é comum, né? Assim, oba, vou conhecer história nova, vou fazer uma coisa nova, mas aprendendo assim, vendo, falando, gente, eu realmente não sabia, eu não tinha a menor ideia dessas de diferenças, de comportamentos, dessa cultura riquíssima, assim, é muito bonito, é tudo muito incrível, ao mesmo tempo é humanamente assim uma decepção, assim, porque tinha um imaginário meu, uma decepção com o estado de miserabilidade. Achei tudo assim muito eles com muita necessidade de coisas muito básicas. Então, com toda a beleza maravilhosa do contato com a natureza, mas uma questão assim de uma falta de política mesmo, sabe, governamental ali para aquela preservação, para ter umas condições melhores assim. E eles muito ávidos, né, para terem tudo que é de direito de um cidadão ter, né? E era muito legal porque já tinha passado por ali um pessoal do cinema, então tinha alguns meninos jovens também que produziam filmes, tinha um menino lá que já estava até sendo premiado porque ele tinha um filme dele que foi para um festival, então tinha umas coisas bem interessantes. Aí eu queria chamar um pouco assim a Cristina Barra e o Júnior para eles falarem um pouco da observação deles, depois a gente abre para todo mundo. Pode ser assim? E aí eu queria que a Cris falasse um pouquinho de quem ela é e depois o Júnior falasse um pouquinho de quem ele é e comentasse, depois a gente comenta todo mundo junto. Pode ser? Então, começo eu ou o Júnior? Pode ser? Eu sou Maria Cristina Barra, todo mundo me conhece como Cris. Na verdade, eu sou fisioterapeuta e trabalho com uma metodologia que o foco de trabalho, né? A metodologia em si, o método de trabalho dela é o sensível, né? A qualidade sensível, e muito por essa metodologia de despertar do sensível e de tornar as pessoas, né, de usar o sensível como metodologia de fazer as pessoas mais presentes naquilo que elas fazem, eu acabei trabalhando com profissionais de saúde que trabalham em área indígena, né? Então, a gente trabalhava com os profissionais de saúde, principalmente na área da saúde da mulher, e no sentido de fazê-los mais sensíveis aos diferentes modos de viver das populações indígenas. Então, desse caminho, eu cheguei à antropologia e eu fiz uma pesquisa, o mestrado na antropologia e da UFMG sobre o conceito de corpo de uma população específica, que são os Enauê e Nenauê, e depois eu fiz o doutorado também já sobre o modo de conhecimento das parteiras indígenas lá na terra indígena Raposa Serra do Sol, onde vivem populações indígenas, diversas populações indígenas que hoje já vivem juntas, diversas, umas 4 populações diferentes, povos indígenas que hoje já convivem juntos, já casam entre si. Então, então hoje o meu trabalho se volta mais nesse sentido, assim, da saúde indígena, mas principalmente na sensibilização dos profissionais de saúde que vão trabalhar em área indígena, que muitas vezes chegam, diferente do que, eu já vou aproveitar, Maria Clara, para comentar o que você falou aí, né? Diferentemente da Maria Clara, que foi com essa preocupação de se perguntar o tempo inteiro se aquilo que ela estava propondo ali fazia sentido ou não para eles. Muitos dos profissionais de saúde, não todos, né? A gente tem que fazer justiça, não são todos, mas a grande maioria chega em área indígena sem essa preocupação e sem nenhuma preparação para estar num contexto tão diverso
e que traz questões muito difíceis mesmo, né, principalmente para a atenção à saúde, que, né, requer para você cuidar do outro, requer que esse outro participe e chegar com coisas, às vezes, tão diferentes para eles, né, e às vezes eles não conseguem estar acompanhando, ou então também chega de uma forma ruim que desmancha todo o conhecimento que eles têm, toda a forma que eles têm, todo o modo que eles têm de cuidar do próprio corpo e desvalorizando isso com a ideia, né, que a gente chama do etnocentrismo ocidental, de achar que, principalmente na área da medicina, que isso é bem forte, de achar que o que a gente propõe é que é o válido, é o que é o bom, é o que é o certo, né? Então, assim, todo o meu trabalho se volta no sentido de sensibilizar esses profissionais a princípio, ter um olhar para o diferente, poder realmente apreender o que é o diferente e, a partir disso, propor integrações que eu acho que a proposta deles e nossa é essa, né? Então, Maria Clara, eu achei muito bacana a forma como você propôs isso, principalmente porque eu acho que você deixou muito clara a sua preocupação, né? O tempo inteiro de como que isso estava chegando ali para eles. E quando você foi falando e falando da sua preocupação, eu logo de imediato lembrei exatamente dos projetos que tem, do Vídeo nas Aldeias, dos cineastas indígenas, e queria fazer uma comparação, porque e aí você acabou falando, né, que eles tinham passado também por uma oficina. Então, assim, o que a gente tem para oferecer, você, enquanto professora de circo, o que você tem para oferecer é a metodologia de circo. Então, é o que você sabe. Eu acho que pode parecer estranho chegar lá propondo coisas que são muito díspares do contexto deles, mas é o que eles querem, né? A gente não sabe como que esse projeto foi construído, mas pela forma que ele foi construído, tem um desejo deles aí. Então, eles querem exatamente isso. É o novo, é o diferente, eles querem conhecer. E o bacana é que você, né, mas você chegou com o que você sabe, com a metodologia do circo e que você sabe, mas aberta a ver como que eles iriam aprender, né, e aberta a reinventar essa metodologia de acordo com o contexto deles. Então, eu acho que isso é muito bacana. E eu ia fazer comparação porque quando um cineasta chega, ele chega como uma filmadora, ele chega com uma tecnologia que também não faz parte, não faz, não é que não faz, já faz parte da vida deles, né? Então, o mais surpreendente e o mais rico disso tudo é o uso que eles fazem dessa tecnologia, que é muito diferente, né? Então, hoje, se a gente for falar do cinema indígena, o olhar indígena, ele é bem diferenciado mesmo, e é uma coisa que tem a contribuir para o cinema contemporâneo mesmo, né? Então, aí faz parte um pouco do nosso imaginário em relação às populações indígenas, né? Eu até lembrei de um filminho do Instituto Socioambiental, que é muito legal, que eles vão mostrando esse imaginário da gente achar que as populações indígenas têm que viver tradicionalmente, então eles não podem estar em contato com uma tecnologia que é nova, porque essa tecnologia não faz parte do contexto dele, não pode usar o celular, não pode usar a filmadora, não pode usar. Então, eles queixam muito disso, eles queixam muito das pessoas falarem assim, mas você não é mais índio, você está usando o celular. Não existe nada disso, né? Porque, e aí vem um conceito da antropologia que eu acho que eu poderia, que a gente usa e fala demais, que é cultura. As culturas, elas são transformáveis o tempo inteiro. A cultura viva, ela é transformável o tempo inteiro. Nós estamos numa cultura viva, a gente está o tempo inteiro em contato com o novo e transformando o antigo em algo novo. Eles também, né? Eles também, então, assim, é muito... o que precisa de ter, eu acho que se apresentou até com certo excesso de cuidado, que é
o entendimento de que é uma troca, né? De que ali você está chegando com uma metodologia nova e que essa metodologia vai ser reinventada a partir de um outro modo de viver, de um outro modo de pensar o corpo. Isso, você travou. Com uma riqueza de um modo diferente de viver o corpo, né? Você já trouxe elementos, assim, a ornamentação corporal, a pintura corporal, faz parte do corpo, né? E os próprios Rune Queens, eles têm uma noção de corpo que é muito a partir de princípios, né? Então não existe essa ideia de um corpo físico igual a gente tem. São vários princípios que compõem o corpo. E um dos princípios que eu acho lindo e dos Rune Queen, né, que eu não conheço só a partir de etnografias e de teoria. Um dos princípios deles é o Shin. Não sei se eles falam disso, que é um princípio que está nos olhos e que tem a ver com conhecimento. Então, o corpo para eles é conhecimento. E essa coisa, né, você falando, tem vários do TC, né, dos grafismos, os grafismos, eles são, lá nos Runicuinhos Caxinal, eles estão relacionados às mulheres, só as mulheres que recebem essas imagens dos grafismos e elas podem tecer, os homens já vão fazer outro tipo de imagens. Então, assim, tem uma complexidade imensa no modo de viver deles, que na verdade é muito rico quando se cria um espaço para chegar com uma metodologia e ver como que eles, a partir dessa metodologia e a partir dessa complexidade desse modo de viver, vão desenvolver aquilo ali. Eu acho que você teve essa preocupação, talvez se você tivesse mais tempo, né, de chegar lá, né, e jogar as coisas e ver como que eles... mais tempo para você ver como que eles iam conduzindo, né? Mas se ter esse olhar de entender, não, eles têm que fazer com colar, elas vão, como que é para elas usar a calça, como que é a movimentação do corpo deles, o que que é para isso. Então, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter, mas não imaginar que eles também não possam estar em contato com as novas tecnologias. Eu acho que isso é genial, eu acho que isso é fenomenal, assim, sabe? Um trabalho lindo. A gente fica curioso, né? Assim, para ver o colchão, né? É lindíssimo aquele colchão, né? A forma de fazer, o fazer junto, o fazer em comunidade, o que o homem faz, o que a mulher não faz, a forma de respeito e observação das crianças, né? Ninguém proíbe as crianças de fazer nada, eles já têm essa atitude de um aprendizado por observação. Então, enfim, como eu falei, é uma complexidade imensa que se deixar a gente vai falando, mas acho que o que eu queria contribuir é nesse sentido, assim, de trazer essa ideia da cultura viva mesmo, né? A cultura dinâmica, a cultura viva, a cultura é processo, e é muito engraçado, e esse videozinho do Isa, eu acho ele muito legal, porque eles vão falando assim, tem uma parte lá que é fenomenal, que é um senhor falando assim, a gente anda nu e estão todos de roupa, a gente usa cocar e eles estão todos de boné, para mostrar que esse imaginário, eles usam cocar, mas eles usam boné, eles fazem os cabelos do jeito, eles tem horas que eles estão nu, mas tem horas que eles vestem roupa, então não tem, é gente que tem que se livrar realmente, abrir, tem gente participando aqui, Cris, desligou seu som. Liga o som. Estou falando demais. A gente que tem que abrir o nosso olhar para essa riqueza que é ver, né, para nós mesmos, não para eles, mas a riqueza que é ver como que eles incorporam o que chega de novo para eles. Né? Eu acho que era isso que eu queria contribuir. Então aí, né, se tiver mais alguma coisa que eu possa contribuir, estou aqui.
Obrigadíssima, Cris. Eu acho muito bacana ouvir isso, assim, porque me dá essas coisas mesmo, né, de que assim, um certo receio mesmo, né, de uma invasão, de ser mais uma colonizadora, né, um pensamento de colonizador, de estar chegando ali e vamos fazer, e que aí é uma coisa legal, né, Júnior, que o Júnior fez o doutorado, né, Júnior, falando sobre a questão da espetacularização, e quando a gente foi apresentar, o Júnior me perguntou, eu fiz para ele uma partezinha falando assim, olha, o espetáculo é nosso, né? Nós que temos essa ideia de ficar sentado para esperar alguém apresentar. Para eles é ali, não existe esse negócio de eu estar esperando e vendo. Ou eu participo, ou eu sou, ou eu estou, né? Porque não tem isso, é uma coisa que eu acho que é muito nossa. E aí eu queria chamar o Júnior para tentar também completar isso aí, para a gente ir costurando aí e a gente abre depois para mais coisas. Obrigadíssima, Cris. Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Júnior Lopes. Vocês estão me ouvindo bem? O som aí está funcionando? Tá. Sou o Júnior Lopes, eu sou professor na Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de Artes, do curso de teatro, desde 2008. Eu sou de Belo Horizonte e fui para Rondônia. E assim que eu chego em Rondônia, que já era uma nova realidade, eu fui também trabalhar com os indígenas num curso que a gente chama aqui de Projeto Açaí, que é a formação de professores indígenas, que equivale como se fosse um magistério. É um ensino médio com magistério. E com muitas etnias, assim, umas 32 etnias juntas, nesse curso, 157 indígenas fazendo esse curso, e eu fiquei responsável como professor de artes. E aí, nesse contexto de professor de artes, não era de teatro em si, então eu ficaria responsável por artes, no contexto geral, mas eu falei, eu vou dar um foco para o teatro, e a partir do teatro eu vou trabalhar as outras artes, mas eu não sabia nada. A Maria Clara, então o relato da Maria Clara, quando ela traz aí, me faz lembrar exatamente o que acontece com a gente, que é de chegar e falar, e agora? Eu vou pegar essas dinâmicas minhas de aquecimento, Maria Clara, vou fazer um aquecimento aqui, mas que aquecimento vai ser esse que a gente vai fazer com o indígena? Correr pelo espaço como se estivesse atrasado para ir para o trabalho? Que trabalho? Atrasado para quê? Então, assim, todas aquelas pegadas que a gente tem de trabalhar, eu me vi, só que eu só fui descobrir isso na hora de pedir. Eu não pensei isso antes. Então, na hora de entrar para a aula, para fazer esses trabalhos, e é importante dizer que onde acontecia as aulas, acontecia num espaço que é no meio do estado de Rondônia, porque vinha indígena do norte, do sul e do centro. Então, tinha um espaço na BR, chamado Centré, é um centro do Emater e tal, muito parecido com a aldeia, e os indígenas ficavam ali, eles ficavam hospedados ali por 2 meses. Indígena, homem e mulher, com os filhos, porque indígena não tem babá. Então, os filhos tudo estão lá com eles. Então, na hora que eu vejo o trabalho da Maria Clara, o que me chama bastante atenção que os processos, e vejo a Cris falando, os processos são muito parecidos com essa chegada, mas é justamente nessa chegada e o que a gente vai propor a partir dela que vai trazer a diferença, que no caso Maria Clara ela falou se o trabalho é inocente, essa insegurança, às vezes o desconforto que dá na gente, com essa ideia que a gente vai chegar lá para trazer a nossa cultura e colocar lá, impor, mas aí a palavrinha que eu acho importante, que eu vi marcado no trabalho da Maria Clara e a Cris colocou bem, é a disponibilidade, a sinceridade para isso. Então, ela chegou disponível. Então, nesse contexto da disponibilidade, na sinceridade de reconhecer que vai ser um encontro, e esse encontro com o outro, que eu ainda não sei, eu tenho talvez um estereótipo, eu imagino que seja, e nesse encontro a gente vai construir. Então, na teoria a gente fala muito, mas aí na hora da prática a gente continua impondo. Então, quando eu vejo ela trazendo, falar, foi só as mulheres, eu pensava que ia ser as crianças, que ia ser os homens, eu quero fazer uma apresentação, será que a gente faz uma apresentação no final,
como é que isso vai ser? E a gente fica no desconforto de pensar que a gente está impondo, de tanto a gente pensar na questão, eu estou colonizando, o Júnior trabalhando teatro com os indígenas na Amazônia, ele é o outro Zé de Anchieta, está catequizando, como é que é isso? Então, a gente tem esses medos e vai deparando com esses desafios no processo. Então, a buscar o sentido, a Cris também falou da questão de que a gente leva a cultura, ela está sendo formada, ela está mudando. Esse encontro, por exemplo, em Rondônia, que são 34 etnias juntas durante 3 anos, assim, em períodos de 1 mês, 2 meses, eles já estão intercultural entre eles, porque são línguas diferentes, então são culturas diferentes. A Maria Clara falou, só as mulheres que fazem esse tipo de artesanato, os homens fazem isso, as crianças fazem isso. Nas aldeias que eu trabalhei, isso era diferenciado. Alguns faziam, os homens que faziam a rede, e as mulheres não podiam fazer rede. Na outra é a mulher que faz o artesanato, e na outra é o homem. Então, existe essas diferenças nas próprias aldeias, e eles mesmos se acham estranho. Então, eles falam, na aldeia dele, lá, ou é um homem que está fazendo, fica rindo, porque tem outras conotações. Então, a gente está sempre nesse constante, como nesse caldeirão mesmo dessas culturas. E aí, a ideia do desconforto e de pensar assim, esse trabalho é inocente, ou da gente estar impondo e trazendo alguma coisa que não é da realidade deles, a Maria Clara levando o trapézio lá para a aldeia, eu levando o teatro, e aí o teatro, porque é muito mais comum nas aldeias a gente ver a dança, o ritual, a performance, o que a gente chama, né, de ritual, dança, performance, a música, e o teatro, enquanto de chegar todo mundo sentar e assistir, e alguém escrever um texto, né, entre aspas, ou alguém atuar em um espectador, isso não é prática. Então, a gente vê prática das artes visuais, a pintura corporal, a indumentária, a gente vê tudo isso. Mas, aí vão pensar, o tecido aéreo na aldeia, alguém pode falar, o que a Maria Clara está trazendo esse tecido aéreo na aldeia? Então, é uma outra maneira de movimentar o corpo, é colocar eles em contato com outro movimento, ver por outro ângulo. Então, os indígenas, eu reparei que durante esse processo que eu fiquei com eles, foi de 2000, justo aí também, de 2009 até 2014, eles queriam muito que a gente trouxesse questões novas para eles, não só pegasse, traz o seu mito, fala sobre o seu mito, traz a sua cultura, porque todos os professores fazendo a mesma coisa, querendo só escutar eles, mas eles também queriam escutar a gente. Então, eles também queriam ver o que eu tinha para contribuir. Então, eu comecei a ficar mais confortável de pensar, eu não estou indo para a aldeia catequizar, eu não estou, mas nos primeiros momentos a gente erra. Por exemplo, um exemplo claro, eu fui montar uma cena da maneira como eu imaginava e eu pedi para eles, canta uma música aqui nesse momento. Aí uma música triste, que a cena pedia uma tristeza. Aí eles falaram, não, Júnior, a gente não tem música triste, não. Eu falei, não, mas canta uma música aqui nesse momento. Não, mas a música nossa é para colheita, é para festa, é para isso, não é triste. Então, eu queria levar para a cena uma música, porque eu queria enxergar o espetáculo ali, da minha maneira. E aí, isso não acontecia. Em outro momento, eu pedia para eles cantarem em cena, aí eu via todo mundo cantando e um não cantava. Eu falava, por que você não vai cantar? Ele, os outros não deixaram. Por quê? Porque eu não sei a letra. Mas aprende. Não, porque se cantar errado, não sei quantos anos de tragédia para a aldeia. Então, essa mistura das questões assim, do que seria a representação que eu estava querendo e o que seria mesmo a vida, o pensamento, essas questões, tudo era muito marcado ali e eu me via nesse lugar de pedir alguma coisa, depois reconhecer que isso não funcionava daquela maneira, aquilo eu estava buscando a minha estética, eu estava propondo isso. Então, vendo a Maria Clara falando e falou da questão do espetáculo em si, o que a gente espera mesmo. Então, ela esperaria colocar o trapézio dela e os índios e as índios, então, homens e mulheres e crianças. A gente espera enxergar aquilo, alguém cantando para ter uma trilha sonora, mas qual que é ali o que a gente viu da composição do palco? Todo mundo junto, a Índia com o menino aqui, os outros todos rindo, saindo para lá. O riso,
é um riso também da sinceridade, não é o riso do ridículo. Então, é de se ver em um outro lugar. Quando eu pedia para os meus alunos fazerem, você vai ser o pajé. Aí, na hora que ele ia fazer o pajé, todo mundo ria, porque ele estava se colocando na representação de um outro que ele nunca teve essa possibilidade de fazer. Então, assim, agora eu estou fazendo o pajé. E, ao mesmo tempo, quando eu falava, então, se ele está fazendo o pajé, faz esse ritual. Aí ele falou, o ritual eu não estou autorizado. Eu não posso cantar essas músicas, nem fazer essas danças. Então, eles não tinham, do mesmo jeito que a gente vê que na nossa cultura, quem é muito ligado na religião e em determinados cultos e tal, ele não vai atravessar a igreja sem fazer o nome do Pai, ele não vai querer fazer alguma cena em determinado local que é tido como sagrado, por mais que a gente entenda a ideia dos espaços. Aí eu comecei a me questionar assim. Então, ver o palco aí da Maria Clara, ver essa preocupação dela, que a gente tem, essa preocupação, e a Cris também falou muito bem essa questão de buscar as experiências do sensível, de sensibilizar para essa chegada lá, para esse diálogo, para ouvir, para perceber. Mas a gente também não pode ficar travado, porque acontece também o contrário, das pessoas ficarem com muito medo quando vai trabalhar nessas comunidades e não avançar. E simplesmente trazer sempre à tona as coisas que eles já estão acostumados, tipo fazer transcrição de mito, levar mito para a cena só por levar, como se fosse o teatro como uma ferramenta, mas buscar ali, que é o que eu tentei buscar com eles, era dar performance ritual para a representação, porque eu descobri que a performance, o ritual, eles faziam. Agora, como que eu ia chegar na representação a partir desse ritual? E aí encontrar o mito dentro desse ritual, encontrar os sons, as tramas, os cheiros, os sabores. Então, quando eu comecei a pedir para eles no aquecimento, eu falei, gente, caminha como se vocês estivessem pisando em terra molhada, em terra quente, como se estivesse no solo pantanoso, sentindo o cheiro de peixe moqueado, sentindo... E aí, assim, a gente começava a construir... Mas isso demorou muito. No primeiro momento, eu estava errando. Então, eu tive sorte de poder ficar um tempo muito grande. Então, eu fiquei muitos anos aí com eles, foi o processo todo de formação. Mas, quando eu leio as primeiras apostilas, e a Maria Clara falou, eles queriam apostila, eles adoram o material, que é para ter lá, justamente para eles sentirem que ficou alguma coisa, que eles possam repassar. Então, assim, é muito importante a ideia para eles. Eu percebi que eles adoram uma apostila, eles adoram o material, justamente para marcar o que a Maria Clara falou, que eles falaram assim, a gente queria não perder o contato, de voltar e tal. O material, eu entendo que é uma maneira que eles falam assim, se você não voltar, pelo menos você deixou já alguma coisa que eu vou poder relembrar e repassar. Porque na maioria dos casos, os antropólogos, principalmente em Rondônia, falando pelo que eu escuto dos indígenas, eles falam que eles vão para lá, como se fosse assim, aquela frase bíblica, em roda de carnecedores eu tiro meu sustento e vou embora. Vai lá, tira as coisas todas, escreve os artigos e some. E aí, ou então eles vão e falam, não, vocês têm que, não precisa usar cocar, tira esse colar. A Maria Clara falou do colar e o corpo. Coloca o seu colar, pinta seu corpo, faz tal. E às vezes o indígena quer fazer um corte de cabelo moderno. E aí o antropólogo critica, fala, você está pintando o cabelo, o índio pintando o cabelo? E aí eles falam assim, aí o índio falou assim, olha, se caso eu fosse seguir a minha cultura tradicional mesmo, a gente ia te assar agora. Então, a gente iria te comer agora. Então, se você quiser que a gente siga isso, a gente vai fazer o canibalismo aqui. Então, o que acontece? Esse fluxo de dizer que é indígena, não é indígena, vestimenta, as divisões, não tem uma receita, porque cada aldeia tem a sua questão. A única língua mesmo que eu podia falar era mesmo o português, porque cada um tinha uma língua diferente. Então, eles tinham que aprender o português até para se comunicar entre eles. E vendo, então, para voltar no que eu vi da Maria Clara, que eu achei assim, praticamente foi o meu percurso também. Foi esse encontro que eu tive com essas mesmas questões e pautar nessa disponibilidade, porque geralmente, na maioria dos casos, eles estão disponíveis.
mas às vezes com tantas experiências de idas e vindas e de algumas coisas que a gente percebe que é só uma maquiagem, tipo, a gente vê nas fotos, os vídeos da Maria Clara, a gente não viu uma maquiagem, a gente viu algo acontecendo ali. Mas muitos, que eu falo mesmo, de já assistir, de peças de teatro, ou mesmo documentário, que são feitos aqui na Amazônia, que a gente vê uma armação muito grande, que a gente vê assim, uma espetacularização da coisa acontecendo que o próprio indígena às vezes não se reconhece. Então, teve experiências aqui em Rondônia de grupos virem trabalhar com o indígena, de montar a peça. Eu levei esses alunos para assistir, 157 indígenas, e eles não se identificaram vendo ali. Por quê? Era um teatro bonito para a gente, esteticamente falando, foi pautado na questão toda indígena, eles fizeram a vivência lá, mas não disse para o indígena, talvez reforçou até alguns dos estereótipos. Isso de experiência que eu tive concreta de levar os indígenas para poder assistir trabalho. Então, às vezes, a gente depara com isso, a gente depara de ver um filme que a gente não sabe se ele é documentário ou se ele é ficção, porque os próprios personagens indígenas estão fazendo eles mesmos, mas a gente percebe que tem um roteiro muito estabelecido, muito decorado, inclusive colocam eles para fazer na língua deles, para a gente não perceber a atuação ruim, porque se eles estivessem fazendo em português, a gente ia perceber que o texto foi trabalhado antes e que não está natural. Então, acontece essas questões. E no trabalho da Maria Clara aí, desde a chegada dela e da construção desse colchão, eu acho fantástico, assim, de pensar no processo da segurança, da construção e de trabalhar com o circo pelos seus fundamentos, mas os fundamentos da floresta. Então, assim, de pensar esse circo, de pensar saindo ali. Então, isso do que você chegar lá e levar todos os colchonetes, levar tudo, depois que acabar a oficina, você levar tudo embora e eles ficarem sem nada. Então, você levou uma tecnologia, levou um trabalho, construção do trapézio, a construção desse colchão, o que seria muito mais fácil você chegar com tudo lá e depois levar tudo embora, ou fazer a doação de um colchão e o colchão acabar todinho em 2 semanas. Então, Maria Clara, eu te parabenizo, vejo muito bonito, e eu, assim, relembrei mesmo todo o meu processo, por isso, ainda mais por ser circo e trapézio, que as pessoas iriam questionar, falar assim, o que ela está caçando lá dentro com isso, e justamente a minha pergunta para você, assim, para fechar, como foi essa questão de quem foi que definiu o público, por que eram as mulheres, por que foi esse grupo que fez a aula, como é que isso foi definido no projeto, e não foi a criança, ou não foi o homem, ou eles que definiram isso, ou foi o projeto, como é que foi isso? Mas é isso, gente, eu achei muito, muito bonito, muito, muito importante e vivo, e eu acho que essa sensibilização que a Cris coloca, de trabalhar na área da saúde e tal, trabalhar essa experiência de como você vai chegar, para não ser só você vomitar algum trabalho, cobrar aquilo e achar assim, já que você quer aprender o nosso, então siga desse jeito e pronto. E aí a gente não está dialogando, a gente não está ouvindo. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Júnior. Acho bacana, né, a gente saber assim, ter esses espaços, né, de saber que existem produções aí acadêmicas também, né? Porque eu estou falando isso porque o circo, que a gente vem mais discutindo em qualquer lugar que você vai falar sobre o circo, é a falta de lugar do circo como um conteúdo de conhecimento mesmo e de reconhecido, né, esse conteúdo. Então, eu acho que quando a gente traz essas coisas assim que a gente vai falando dos lugares, então, ou seja, o indígena, ele construindo o lugar dele, ele querendo o lugar dele como lugar de cidadão, não é porque ele né? Então, assim, então, vamos te devorar, né? Adorei essa exemplificação, mas a questão são as oportunidades, né? É o momento de que existem as oportunidades. Será que a gente está caminhando para dar essas oportunidades? Então, o lugar desse circo aí, como um lugar, e o indígena com essa produção, eu acho isso fantástico. Eu tenho mais a agradecer mesmo esses dois, e queria aí te respondendo, Júnior,
Na verdade, assim, uma coisa que eu fiquei muito maravilhada, né? Porque, assim, uma coisa que eles têm todos os dias, eles se reúnem à noite, os homens sentam de um lado, as mulheres sentam do outro. A hora que eu estava vendo, eu estava no meio dos homens. Mas não adiantava, não, gente. Toda vez, a hora que eu olhava, eu estava no meio dos homens. A hora que eu via, eu falava, todo no meio dos homens de novo. Aí eu ia lá para o lugar das mulheres. Porque, assim, eles têm uma coisa muito bonita que é assim: eu sou a Maria Clara, eu sou a tesoureira e eu vou falar disso hoje. Aí você se apresenta, eu sou o Júnior, eu sou o professor de artes e vou falar. Então, todas as noites, eles se reuniam com o mesmo grupo, se reapresentavam, diziam da função deles e falavam, vamos falar o que aconteceu hoje e vamos planejar o que acontecerá amanhã. Então, nada era feito porque eles construíam. Então, a hora que a gente chegou, eles sempre faziam isso todas as noites. Falava do dia de hoje e falava do dia de amanhã. E aquela questão do que eles gritam muito, eles falam muito, e aí eles tinham... que é tipo assim, ninguém repete se está de acordo, todo mundo faz existe um tipo, é isso aí deles, que é assim, ninguém precisa de ficar falando o que você já falou, porque se você já falou, eu penso assim, mas eu quero falar. Ok, você já me representou, então eles se manifestavam nessa coisa muito bacana. Aí, assim, só para falar aí um pouquinho que não tem a ver com o circo, mas é que aí é isso, né? Eu lá dentro, eu envolvida naquilo, uma coisa linda é que quando o cacique chegou, de repente, aquelas 11 horas que eu estava marcando no relógio, eu estava ali com todo mundo, de repente todo mundo desapareceu. Todo mundo desapareceu. Não tinha mais ninguém, não tinha criança, não tinha mulher, não tinha homem, não tinha ninguém. Desapareceu, eu fiquei lá sozinha com o trapézio, com o colchão, olhando assim, falando, gente, o que aconteceu? De repente, gente, sai todo mundo. Os homens com as palhas na cabeça, com as palhas no corpo. De uma hora para outra, as espadas de mulungu, que é uma madeira muito levinha, já de urucum, desenhadas de urucum e de genipapo, espadas mesmo, espadinhas, e as mulheres também, todo mundo assim, se enfeitou para receber o cacique, com música e com luta, um ritual deles que era de dança, de festejar. E depois eles sabem o que eles fizeram com essas espadinhas, jogavam fora, porque assim, e eu assim, ai, eu quero uma espadinha para mim, eu quero levar para mim, porque assim, para eles é ali, é do cotidiano deles, eles fizeram para ali, aí depois aquilo é da natureza, aquilo é natureza. Então, assim, é muito legal assim, esse festejamento e esse lugar dessa liderança, o respeito por um líder que representa as pessoas que têm o lugar, a voz, a fala, não vi ali um machismo, as mulheres, por um lado, os homens, não tem a conotação de um machismo, tem uma conotação de uma organização cultural, uma organização social, e que é aquilo, eram 28, são runicuins, mas são 28 aldeias ali dentro, então, e cada uma com isso, a linguagem, eles são bilíngues, mas eles falam muitas línguas, né? E ali era um centro em que eles estavam construindo a linguagem escrita também. Então, assim, tem 2 pessoas inscritas, né? A gente vê aí para dar tempo de todo mundo falar e a gente vai, aí eu convido para quem tiver as experiências, vir falando junto. A Tilana, quer começar? Oi, gente. Boa tarde. Eu estou aqui muito emocionada assim, de perceber assim, o tanto que o circo ele tem essa dimensão, né? Um instrumento que dá essa condição da gente dialogar com tanta diversidade, né? Agradecer aí pelas suas contribuições, Maria Clara, assim, de ter trazido essa vivência, né? Que com certeza traz muitas inspirações e confirma, né, que quando a gente chega num determinado lugar
pedindo licença e aberto para uma troca verdadeira, com escuta, como que o trabalho ele engrandece todas as partes que estão ali, né? De alguma forma tentando partilhar ou contribuir com o seu saber. E aí a minha questão, eu não sei assim, se foi observado isso, mas eu fiquei um pouco curiosa, porque assim, pensando que o circo ele é uma cultura que está muito inserida assim, na sociedade não indígena, né? E que até nos interiores, na roça, o circo em algum momento já passou por esses espaços. Então, de certa forma, essa sociedade ela tem uma referência do que é o circo. Eu fiquei pensando, assim, imaginando como que o circo ele foi apropriado nessa experiência que você teve com os Unicuins, já que não tem nessa mesma referência que nós que não somos indígenas, né? Temos em relação assim a essa cultura de circo. Porque eu vi que tinha uma plaquinha, né, chamada Circo Unicuins, e que você levou várias técnicas circense, lindo ver que ao mesmo tempo também teve uma construção, né, feita com o material e com a matéria-prima local. Então, assim, acho que são muitas questões que eu estou aqui refletindo e imaginando, tanto que deve ter sido um trabalho muito maravilhoso mesmo, assim, muito construtivo. Aí eu fiquei com essa questão mesmo, assim, se você observou, se teve essa apropriação assim, de circo, né? Porque a gente tem uma referência totalmente, é uma referência já construída, né? Que a gente tem esse circo mesmo, assim, que está aí nos espaços de forma geral. Eu queria entender como que foi mesmo essa apropriação né, do circo lá com os Unicuins, essa experiência. Uma coisa que eu acho interessante, que assim, que foi aquilo que eu pensei, né? Naquele imaginário que a gente tem, e logo em seguida, eu vou te falar assim, foram 10 dias, eu acho, de oficina, e no último dia eu dei uma volta pela aldeia para conhecer, e aí eu olho para uma árvore, eu vou te contar que essa árvore devia ter, assim, não sei nem te falar, nem a largura, nem o tamanho, eu sei que era uma coisa assim, sei lá, aquela torre lá do Belvedere, lá, aquela imensa, lá era o tamanho de uma árvore. E aí tinha assim, uns 15 a 18 meninos pendurados na árvore, lá em cima, nas grimpas. E aí eu olhei assim, eu falei, gente, o que eu vou ensinar para eles? Olha como que eles subiram nessa árvore. Mas o que é interessante? Que na hora que eles viraram de cabeça para baixo, do jeito que eu tinha proposto, que é num tecido, que é uma coisa mole, que não é um cipó, que é uma coisa que balança, elas ficaram muito assim, o que eu faço? Vou pegar perto do chão, vou virar de cabeça para baixo, porque é diferente. Então, quando eu fui para lá, eu não fui passando nenhuma conotação do circo para além de uma técnica. Eu fui lá para ensinar técnica, não pensei em mais nenhum outro circo, eu pensei assim, a técnica circense, como que eu vou passar uma técnica, pensei realmente em técnica, o que eu vou fazer lá? Vou ensinar técnica de malabares, técnica de trapézio, técnica de tecido, e o que foi bacana foi esse retorno da construção de tecnologia, de descoberta de tecnologia, construção de um colchão, construção. O trapézio, gente, foi lindo a construção do trapézio, porque foi a primeira vez que um homem se aproximou de mim. O pajé ele era bilíngue, então o pajé ele já conversava comigo muito, e esse homem ele era bilíngue também, e ele chegou para mim e falou assim, como que é construído um trapézio? Você pode me ensinar? Eu falei, olha, ele é construído assim, vamos construir um aqui? Eu falei, vamos. E aí ele me ensinou a trançar em vira, a trançar o que seria a corda, né? O cipó, e eu estava tentando ensinar para ele como que era um empate, mas ele já sabia, ele já tem um outro tipo de coisa. E ele viu que rodava, aí ele desmontou tudo e falou assim, nós vamos criar aqui um sulco, porque senão ele vai rodar, ele não vai ficar rodado assim. Então, o que eu fui, na verdade, foi ensinar técnica, por puramente ensinar técnica, e porque eu entrei, na verdade, no projeto da Rita.
E a Rita tinha falado, vamos comigo que eu vou, você topa, eu vou. Eles querem aprender coisas da gente, e eles vieram que ficaram muito interessados em saber o que é teatro, como é que é teatro. Então, eu fiquei pensando, eu ensino teatro, você ensina circo. Então, eu fui para ensinar circo técnica, não fui para falar do circo, para explicar o que era circo. Eu fui lá. E o que foi muito lindo é que naquele lugar onde a gente construiu o Circo Ruine Queen, que era aí o pajé falou, olha, deixa uma placa aqui, ele que falou, que escrita assim, Circo Ruine Queen, que quem vier aqui vai saber que aqui já teve um circo, que aqui o circo já chegou. Então tinha uma coisa de um pioneirismo, assim, que ele queria que aquele centro memorial ali tivesse uma marca que assim, o circo até aqui já veio, sabe? Ele queria essa coisa assim, aqui já chegou o circo. E na coisa mais louca é que é o seguinte, a primeira coisa foi construir um colchão por causa de segurança, e na hora de prender o tecido, que era a 4 metros de altura, o menino pegou, assim, flup, 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 flá, 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 pronto, prendeu o tecido. Então, ou seja, eu estava ensinando uma coisa que põe o colchão embaixo para não sei o quê, o menino subiu no negócio, andou em cima, amarrou o tecido e pronto. E depois, ainda, na hora de descer, eu falei, pode descer pelo tecido? Ele, não, ele desceu pelo lugar que ele subiu, ele desceu pelo tecido. Né? Então, para você ver, um objeto... ele tem, quando eu estava falando da transferência de aprendizagem, aquele menino, ele provavelmente ele não precisaria jamais nem de um tecido, ele já fazia circo em relação à habilidade corporal numa madeira, subindo num tronco, mas para ele, num tecido, era uma coisa de que não. Então, é engraçado, agora que eu estou refletindo isso, na época eu não percebi isso, que também tinha tipo ritualizado ali, né? Principalmente quando foi o menino que eu falei com ele, não, sem mim você não sobe. Ele no início ficou muito resistente a mim, mas depois eu virei a referência dele. Então é o seguinte, eu posso subir aqui se você me permitir. E quando eu falei com ele que então que a ideia nossa no final de construir a apostila é porque eles poderiam passar para os outros, ele foi o que ficou atrás de mim, porque ele queria falar assim, o que mais que eu posso passar para meus colegas? Porque ele se sentiu na responsabilidade de ser quem iria passar aquele conhecimento que ele acabou de adquirir. Sendo que a hora que ele subiu lá e pendurou o negócio, eu falei, putz, o menino está com isso, ele já né? Mas é de um outro lugar, né? É um respeito, é uma coisa bacana que eu acho... Eu fico muito feliz porque essas experiências assim, elas ficam muito escondidas comigo, né? E a hora que eu trago para cá, eu vejo a riqueza disso para isso também poder ser... eu estou na busca aí, né, dos meus objetos do meu doutorado, né, para poder compartilhar mais, e aí isso me dá mais força para eu acreditar que, assim, olha, tem bastante material aí, que isso também é um tipo de material, que isso é um outro tipo, né? A hora que esse pajé... Eu acho muito... Eu lembro até hoje ele falando, nossa, a hora que alguém... ou qualquer pessoa que chegar aqui já vai ter uma placa assim, ó, circo. Aí ele achando a maior coisa assim, que o circo já esteve aqui. Então eu falei, pô, né, um circo chegou lá. Não aquele circo, não é o circo de lona, não é o circo, mas o circo chegou lá, né? Não sei se eu te respondi, mas... Vai, sou eu. Primeiro eu quero agradecer, professora, por compartilhar a sua experiência. Eu ainda não conhecia essa experiência sua, né? Fico muito feliz por conhecer e por este encontro que você organizou hoje pelos seus convidados, também pela fala deles, que enriqueceu muito esse nosso encontro, essa sua fala. Você já falou muito sobre o que eu queria perguntar, que foi sobre essa construção de uma tecnologia circense indígena. Se você reconhecia as técnicas circenses no cotidiano dos Unicuim, então você acabou de falar agora um pouco, mas se você quiser falar mais. Eu
queria perguntar, mas você já falou um pouco também, se você acredita que eles vivenciaram a experiência circense a partir de uma visão ritualística, principalmente a apresentação. Se você consegue ver essa aproximação ou perceber, se você pensou sobre isso. Eu percebo também que essa relação de transmissão do saber que você vivenciou com eles, principalmente com as técnicas circenses, se aproxima muito da experiência do aprendizado do circo, principalmente no circo família, ou numa perspectiva mais tradicional do circo, que é essa relação do mestre com o discípulo. Eu acho que isso é intrínseco do circo, e achei super interessante quando você traz essa experiência lá com os Runicuim. Eu consigo ver essa aproximação também. Principalmente a forma que eu aprendi, que foram com tradicionais circenses, mesmo num projeto social e depois na escola de circo, tem essa coisa de, por exemplo, meu mestre de malabarismo, Walter Carlo, me tinha quase como filha. Então, eu ficava o tempo todo com ele para aprender de tudo, a rotina toda, assim, as conversas, as histórias, as experiências. Então, ali também tinha aprendizado além da técnica do picadeiro, né? E eu queria saber se você foi convidada a participar de algum ritual deles, de alguma ritualística. É isso. Tá de trás para frente, sobre os rituais. Lá eles têm uma comunidade que usa muito a ayahuasca, né? Que é o cipó e a folha, que aí eu já não sei os nomes, tem que buscar aqui os nomes certinho, como é que são. Então, eles todos os dias, eles se reúnem, né? Assim, eles têm, os rituais deles são muito... são constantes, né? Eles têm isso, é uma prática deles, né? E os Runicuim, eles são muito festivos, então eles têm muito isso do agradecimento, das festividades, mas eles têm também uma coisa que, assim, eles me convidavam todos os dias, a hora que eles iam fazer a ayahuasca, só o pajé que pode ofertar, é o pajé que faz, o pajé que oferta, e eles cantam e ficam ali no ritual deles, mas não tinha muito a dança, era uma coisa mais assentada, ela era cantada. O que acontecia comigo é que eu nunca aceitei, e a gente foi com uma pessoa também que não era da universidade, que ele era da União do Vegetal. Ele me criticava muito, ele falava, olha, você está sendo extremamente mal educada com os indígenas, porque eles estão te oferecendo uma coisa que é do ritual deles, e que eles estão te oferecendo isso porque você chegou, eles querem que você... eles estão te aceitando. Eu falei, eu vou te falar o seguinte, eu tenho praticamente certeza que eles vão me entender, que eu, então, por ser branca, eu não estou negando o ritual deles, eu só não dou conta do... Então, assim, eu ia para lá todos os dias e não tomava ayahuasca, porque eu fui para trabalhar. Então, no último dia, quando eu já não estava mais trabalhando, aí eu tomei ayahuasca, que o filho eu estava com o cacique e com o filho do pajé. Então, eu estava com o cacique, com o filho do pajé, e aí eu tomei a ayahuasca numa situação onde eu não estava em trabalho. E aí, então, assim, eu participei desse ritual, não na comunidade, mas no ritual, que é o ritual com o pajé, e com o filho do pajé e com o cacique, debaixo lá da lona do circo Runicuim. Foi lindo, foi maravilhoso, acho muito intenso, chacrona a folha. Então, assim, acho muito intenso para mim, acho fantástico, maravilhoso, mas para mim foi suficiente para ter essa experiência. Acho, assim, tudo muito, eles chamam, né, as mirações lá, elas são coisas muito bonitas, realmente, muito bonitas, mas para mim, eu fiz ali porque eu estava numa situação que eu fui para lá para trabalhar, né? Eu estou contando aqui toda a parte
linda e maravilhosa, mas eu vou te contar que assim que eu cheguei lá, eu tive pânico. Hoje eu vejo que eu tive pânico, que eu tive vontade de voltar correndo. E aí, eu brigando comigo, eu falei, bonita, você vai falar na universidade que você voltou, que você gastou dinheiro da universidade, que você veio aqui, que você voltou, porque você deu piti, porque você não dá conta de ficar aqui no lugar. Porque eu cheguei lá para trabalhar e o pajé me recebeu falando assim, aqui nós somos o povo da alegria, nós viemos para festejar. E eu pensando, puta merda, eu vim para trabalhar. O que eu estou fazendo aqui? Então, assim, até eu entender onde que eu estava, o que era. Eu dormia numa casa com os seringueiros lá, com os brancos, e antes de chegar aqui embaixo, antes dessa música chegar aqui embaixo, eu já estava cantando lá em cima, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Por quê? Porque a música mecânica era uma coisa assim, para você ter ideia, o barqueiro, que era o barqueiro do cacique, eu pedi para ele, assim, eu falei, você quer que eu guarde para vocês os seus CDs? Porque foi uma forma que eu tive, assim, de que, graças a Deus, hoje nós vamos ficar um pouco sem ouvir essa música, porque era música mecânica, e como eles estavam lá unidos para festejar, eles festejavam de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, tem várias coisas que, assim, numa coisa, assim, muito misturado, para o trabalho foi incrivelmente fantástico, mas eu tive que me participar desses rituais. Não acho que tinha um ritual comigo, teve só uma questão de uma compreensão de limite. Não tive essa coisa, não senti que teve isso. Teve uma compreensão de limite de que aqui vai ser da minha forma. E depois, tanto que esse menino depois veio me procurando, mas não acho que teve nada em relação a uma criação ali eu acho que eles são muito organizados. Tem a coisa que a Cris falou, que as crianças, como todas as crianças, mas lá mais impressionante ainda assim, as crianças, elas correm livremente, elas correm com facão, elas mexem com prego, com fogo, elas correm com fogo, e os pais olham. Não vi nenhum pai falando, nenhuma mãe falando, menino, não faz isso, eles caem, eles levantam, eles machucam, eles simplesmente têm um corpo muito, muito, muito ágil, muito disponível. Então, assim, eu participava dos rituais que eram esse ritual da conversa. Então, independente de eu falar a língua deles ou não, eu estava todas as noites nos mesmos conteúdos que eles estavam. De manhã e de tarde eram os conteúdos femininos, eu estava nos conteúdos femininos. À noite, onde eram os conteúdos de todos, eu estava lá estou chamando de conteúdos, né? Mas nessas situações. E desses rituais, o mariri, que é essa dança, que é uma dança que eles fazem, que ela tem... E a gente fala assim, a nossa festa junina é na Rie, na Van, tudo en français. Mentira, tudo indígena. Totalmente, assim, é muito legal. O dia que eu vi o mariri, eu falei, gente, a nossa festa junina, vai todo mundo para um lado, e grita, e volta para o outro lado, e grita, e vai para um lado, e grita, e vai para o outro, e separa a mulher de homem, e vai à frente, vai atrás. Aí eles pegam e cercam a mulher fica presa, eles constroem, gente, é muito legal, um cabo de vassoura, na hora, assim, vassoura, põe fogo, e vão para soltar a mulher. Sabe aquela prisão do correio elegante que a gente faz na festa junina? Lá eles prendem a mulher, elas vão com cabo de vassoura, com vassoura de tocha, pegando fogo para soltar outra mulher, para os homens soltarem. Mas isso depois eu fui entender que é um ritual que tem as músicas têm conotação sexual para eles, é um ritual de disputa entre homens e mulheres, mas as crianças participam. Então, assim, é muito legal. Então, eu participei desses rituais, vamos dizer assim, dentro do que o ayahuasca, que era esse ritual diário, eu só participei depois, num ritual diferenciado e não no ritual coletivo, e desses rituais cotidianos, mas não tem, e nem na questão disso, da espetacularização, não existe, é uma ideia nossa, de fazer alguma coisa para apresentar. Lá eles vão para participar, não existe um que vai apresentar e eu vou ficar assistindo. Né? A gente combinou, e eles são muito inteligentes, gente, porque assim,
aí eu combinava. Então, nós vamos fazer assim, vai entrar fulano, vai entrar ciclano. Eles falavam, aham, ok, vamos. Ensaiava tudo. Na hora, era do jeito que ia, entendeu? Então, é o seguinte, você pode falar do seu jeito, nós vamos falar, aham, vamos fazer do jeito que você quer. Mas, na hora, vai acontecer o que é para acontecer. Vai acontecer do que está aqui, vai acontecer o que é, sabe? Então, quando eu falo de inteligente também, é porque eu acho que tem, assim, tem umas coisas que talvez eles, por experiência, já estão acostumados demais, com todas as aspas, a ser mandado, a ter uma ideia fabulosa que chega lá para falar para eles fazerem assim, e eles falam, aham, eles fazem, enquanto você está lá, eles fazem assim. A hora que você sai, eles, bom, então agora vamos voltar assim quem a gente é, né? Então, nisso aí que eu achei, assim, espetacular, porque enquanto eu estava lá, era isso, ninguém subia no trapézio, ninguém fazia nada, todo mundo, a hora que chegava, talvez o ritual, sim, pegava o colchão, fazia os alongamentos. Então, nesse ritual, sim, mas ele também foi se transformando, porque eu fui vendo que qual que era o sentido de trabalhar dessa forma ou de outra, né? Qual que era o sentido de marcar horário, né? Mas foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Não sei se eu respondi. Luciene, é você. Eu ia só dizer que a gente tem 1 minuto, mas a gente pode estender para ouvir a Luciene, mais um pouco da professora, se todo mundo concordar. Eu quero agradecer a apresentação dos três, né, da Maria Clara, da Cris e do Júnior. Assim, fiquei muito emocionada com as falas e com a experiência de vocês, que vocês trouxeram. E pensando várias coisas aqui. A gente acabou de escrever um projeto para a Funarte para montar um espetáculo baseado nas lendas de criação dos indígenas. Então, assim, eu fiquei pensando muito, assim, como que a gente vai abordar a cultura sem ferir, né? Sem criar nenhum constrangimento, nem para eles, né? Principalmente, né? Para a cultura indígena, e nem para a gente, assim. E depois eu quero trocar mais ideias para a gente, né? Caso aprovando o projeto a gente for montar, eu quero trocar mais ideias com vocês. Mas fiquei muito emocionada, muito feliz com as falas de hoje. Obrigada. Olha, gente, eu fico mais feliz ainda, né, porque pode parecer que não, mas o fato de ter esse espaço aqui, né, do grupo de estudos, continuando, né, que eu vou voltar a insistir, né, ele só tem sentido a partir do momento que tem a participação das pessoas. Então, assim, eu também fico muito feliz, assim, quando eu chamo a Cris e o Júnior foi hoje de manhã, né, Júnior? Cara de pau, eu falei, Júnior, eu vou calçar minha cara, mas vou te chamar para você vir falar dessas experiências, né? E a Cris, né, como ela mesma falou ali, que ela trabalha com com a questão do sensível, ela é minha tutora no método Resseguier, que é um método que eu faço formação. Então, é muito importante para mim ter chamar também pessoas para a gente compartilhar esses conhecimentos, né? Assim, então, assim, não é porque é do circo, tem que ser absolutamente só o circo e a visão só do circo. Pois, se eu estou falando do circo num outro lugar, vamos trazer pessoas desse outro lugar, que estudam esse outro lugar também, para poder dizer sobre o que acontece, né? Então, eu também fico muito, muito mesmo agradecida por vocês estarem, por o grupo estar aqui firme, forte, para a gente poder continuar as nossas apresentações. Tem mais 3 apresentações até o dia 7 de dezembro. A gente está, inclusive, propondo um outro formato. Esse módulo 3 ele vai acabar na próxima, que é vou colar aqui. Não é dia 2, porque dia 2 é um feriado, então vai ser dia 9 de novembro. E a partir do vai ser o dia 23 e o dia 7,
eles vão ser de convite para vocês poderem falar. Então, Luciane tem um trabalho que ela quer falar, a Marina tem um trabalho, as meninas do Circo que falaram que não estariam porque estão fazendo entrevista. Então, falar um pouco do Psircos, que é um grupo que surgiu a partir do grupo de estudos circenses, que tem a ver com a psicologia e o circo. Então, se o Wendel quiser vir falar, então, da gente também trazer essa oportunidade das pessoas que estão aqui no grupo dizerem, se apresentarem também para todo mundo, para falar, olha, eu desenvolvi isso, eu tenho um trabalho que é para o lado de cá, um trabalho que é para o lado de lá. Então, a gente vai, nesses 2 últimos encontros, depois do dia 23 e do dia 7, a gente vai querer trazer isso. Nós vamos fazer um questionáriozinho para vocês, com tipo uma inscriçãozinha e tal, 20 minutos para falar, tá? Quero agradecer muitíssimo a Cris e o Júnior e a vocês que estão aqui, tá? E dizer isso, não podemos deixar nada morrer. Volta aqui também, né, Maria Clara? Nós estamos esperando vocês. Também. Obrigada, Maria Cris. Clara, posso só reforçar o próximo encontro? Pode ir. Eu vou agradecer, então, deixar um abraço a todos vocês. Obrigadíssima, Cris. E acho ótima essa oportunidade de a gente poder falar isso, né? Incluí-los, né? A voz deles também é muito importante para nós. Muito. Um abraço a todos, gente. Obrigadíssima, Cris. Beijo. Vai, Lu. Obrigado, Maria Clara. Tchau para vocês, gente. Obrigada, Júnior. E Maria Muito Clara, obrigada. esperando você aqui para fazer o projeto, então, com os indígenas de Rondônia. Vai. Tá bom? Só deixa eu voltar presencial, que eu já estarei aí. Tá bom, então tá bom. Um beijo, Tchau, obrigadíssima. Tchau, gente. Só reforçar, então, que o próximo encontro ainda é o módulo 3, que é o eixo de interseccionalidade nas artes circenses. E aí a gente vai ter como convidados o Salomão Jesus e o Lucas Fabrício, falando sobre discursos e práticas negras na contemporaneidade. Beleza? Beleza. Beijo, gente. Muito obrigada, gente. Beijos. Até a próxima, daqui a 2 semanas. 3 semanas, 2. Tchau. Beijo, gente. Obrigada.